Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal A Escrita do Universo. Eu sou o professor Carlos Alberto Stechner, mestre e doutor em Física pela Universidade de São Paulo. Sou perito criminal desde 2002, portanto mais de 20 anos aí nessa estrada. E trabalhei na Petrobras 13 anos, portanto fui operador de área e também de caldeiras da Petrobras no terminal em Santos, na Alemoa em Santos. Muito bem, nós vamos tratar de alguns assuntos interessantes dentro da ênfase 6 de física, tá? Então, se você tem dúvidas, você pode deixar nos comentários, inscreva-se no canal, deixe seu like. Pô, professor, gostei muito da sua aula. E se você quiser também saber mais sobre o meu currículo, você pode entrar na plataforma Lattes, depois eu vou fazer isso com mais detalhe. Você entra na plataforma Lattes e aí busca o meu currículo Lattes lá. Buscar currículo, digita meu nome e aí você... Tem um outro professor com meu nome, né? Mas aí você vai descobrir, porque ele é biólogo e eu sou físico, né? Passei em vários concursos, inclusive na aeronáutica não fui, mas eu acabei saindo da Petrobras para trabalhar de perito criminal. Hoje eu sou funcionário público, quase me aposentando, tá certo? Então, se você tiver dúvidas mais sobre a minha história, querer conhecer inclusive a Petrobras, como era, né? E como é... Eu tenho amigos de tomar cappuccino até hoje, né, que se aposentaram recentemente, que trabalhavam comigo. Então, na época, ainda se usava, eu acredito que ainda se usem, este tipo de termômetro, tá certo? Para medir tanque, medir a temperatura do tanque. Então, subia lá 13 metros na altura do tanque de petróleo e tinha o tanque, a boca de medição, como a gente vai ver aqui em alguns detalhes, e usava esse instrumento para medir temperatura. Hoje, com o advento dos computadores, né, a gente já sabe que pode-se medir tanto a altura do tanque, o nível do tanque, a gente chama de altura, mas é o nível em que está o tanque e também a temperatura, entre outras grandezas, né, através dos computadores ou de instrumentos de vazão e medidas de nível, tá certo? Então, nesse tema inicial da aula 04, eu gostaria de deixar claro para que quem chegar agora, estiver assistindo essa aula pela primeira vez, que possa me conhecer a proposta do curso, tá achando que tem que pagar vídeo, não tem que pagar nada, tá certo? Eu não estou pedindo nada. O e-book, que também não é obrigatório, é mais um material de apoio para quem quiser, que tem todo o edital. Então, os vídeos são totalmente grátis e eu vou tentar, gente, apesar de toda a minha vida, que eu participo também de congressos internacionais, né? Além do meu trabalho como perito criminal no Estado de São Paulo, no Instituto de Criminalística, no laboratório, eu tenho outras coisas que eu faço também, mas eu vou tentar ver no máximo possível, às vezes cansado, tudo, mas postar os vídeos diariamente, tá certo? Quanto que dá o logaritmo de raiz cúbica de 2 na base 4? Muito bem, é importante eu entender que o 4 é 2 ao quadrado, né? Então eu posso colocar log, no lugar de 4 eu coloco 2 ao quadrado, certo? E no lugar do raiz cúbica de 2, eu posso colocar 2 elevado a 1/3. Porque existe uma propriedade que você pode transformar a radiciação na potenciação. Então, o que acontece? Você mantém aqui a base, esse 2 vem para cá. E o que acontece? O denominador, que é a parte de baixo, ele é o índice, é esse número daqui. Então, esse número vem para cá. Beleza? Então, aqui vai ficar 3 e aqui vai ficar 1. E esse 1 vai lá para cima. Então, no lugar de raiz cúbica de 2, eu posso colocar 2 elevado a 1/3. Pela propriedade do logaritmo, esse número tomba. Ele vai ficar multiplicando o log. Então, isso vai ficar 1/3. Ele tombou. Vezes logaritmo de 2. Não tem mais 1/3. Ele tombou para lá. Agora, o que vai acontecer com esta potência aqui? Ela vai para baixo junto do 3. Ela vai para o denominador. Esse número que está de potência. Toda vez que você tiver uma potência, esse número que é o 2 ali, certo? Ele vai para baixo do 1. Ele vai ficar do lado do 3. Então, aqui eu tenho que colocar vezes 2. Tá certo? Então, no caso, 1/3 vai para cá, para essa posição, conforme está mostrado aqui na flecha. E este 2 vai para baixo. Ele mergulha. O de cima mergulha por cima e o de baixo mergulha por baixo. Tranquilo?
Então, agora ficou fácil, né? 1 dividido por 3 vezes 2 é 1 sobre 6. E o logaritmo de 2 na base 2, isso é igual a 1, a gente diz que todo logaritmo na mesma base é igual a 1. Portanto, a resposta disso é 1/6. Tranquilo? A parte de logaritmos nós vamos ver também, faz parte do edital. Bom, aqui, esse exercício, ele está na página 21 do e-book, né? E a resposta é letra C. É simplesmente você somar essas duas equações. E eu vou ter o lado esquerdo como x mais y. Tá certo? Então, se eu somar o lado esquerdo, eu tenho x mais y. Tudo que está do lado esquerdo do igual dá x mais y. E do lado direito do igual? Dá 1 sobre raiz de 2 mais 3 sobre raiz de 2. O que acontece aqui? Eu posso dizer que esse 1 é 1 vezes 1. Né? E esse 3 é 1 vezes 3. Então, na verdade, eu estou somando. Se eu chamar tudo isso aqui de uma letra qualquer, por exemplo, B, eu estou tendo 1B mais 3B. Né? Porque o 1 raiz de 2 aqui, ele é o próprio B. Então, ficaria 3B, certo? Mais 1B, que dá 4B. Então, na verdade, somar 1 sobre raiz de 2 mais 3 sobre raiz de 2 vai me dar 4 sobre raiz de 2. Porque o MMC é o mesmo, né? O MMC é o mesmo, então eu posso somar. Toda vez que eu tenho o MMC igual, eu posso somar os conteúdos, tá certo? Então, somar 1 sobre raiz de 2 mais 3 sobre raiz de 2, o MMC é o próprio raiz de 2. E aí é só somar 1 mais 3, que vai dar 4. Então, o resultado disso é 4 sobre raiz de 2 desse pedaço. Agora, eu perdi 3 raiz de 2, certo? Eu perdi 3 raiz de 2, perdi 3 raiz de 2 sobre 4, mas ganhei 5 raiz de 2 sobre 4. Portanto, quanto que dá isso? Se eu perco 3 laranjas, mas ganho 5 laranjas, eu estou ganhando 2 laranjas. Então, na verdade, o resultado desta conta acaba ficando, com um pouquinho de treino, você vai ver que isso é bastante simples. Isso vai dar 4 sobre raiz de 2. E aqui vai dar um número positivo, né? Porque você perde 3 alguma coisa, mas ganha 5 alguma coisa. Então, você está ganhando mais 2 vezes essa alguma coisa, onde essa alguma coisa é raiz de 2 sobre 4. Obviamente, eu posso cancelar aqui por 2, né? Divido por 2, isso dá 1. Divido por 2, isso dá 2. Então, na verdade, o mínimo é 2 raiz de 2. É a multiplicação. O mínimo entre 2 e raiz de 2 é a multiplicação das duas coisas. Dá 2 raiz de 2. Se eu pego 2 raiz de 2, divido pelo de baixo, que é o próprio raiz de 2, o raiz de 2 some. Porque 2 raiz de 2 dividido por raiz de 2, raiz de 2 cancela. Dá só o 2. 2, o resultado eu multiplico pelo 4. 2 vezes 4, 8. Mas, agora eu vou fazer 2 raiz de 2 dividido por 2. Quem vai cancelar agora é o 2. 2 dividido por 2 dá 1, sobra só o raiz de 2. Multiplicado por raiz de 2 dá raiz de 4, raiz quadrada de 4 é 2. Portanto, o resultado que eu estou achando aqui, sobre 2 raiz de 2, esse 2 dá para dividir por 2, dá 1, esse 10 dá para dividir por 2, dá 5. 10 dividido por 2 dá o próprio 5. Então, isso fica 5 sobre raiz de 2. Tem um outro detalhe nesse exercício. Ele é factível, possível de cair. Por quê? Porque você tem que saber também a racionalização de denominadores, que é matéria de 8ª série do ensino fundamental. Eu tenho que sumir com essa raiz quadrada daí. Então, eu multiplico por raiz quadrada de 2 em cima e embaixo. Eu já tinha um raiz de 2, multiplico por raiz de 2. Então, eu vou ter 5 raiz de 2 sobre raiz quadrada de 4, que é o 2. Este é o resultado do exercício. 5 raiz de 2 sobre 2, a resposta desse exercício é a letra C. 5 raiz de 2 sobre 2. Bom, agora nós vamos trabalhar alguns exercícios propostos, tá certo? Que foi da aula anterior. Muito bem, nós vimos que o ΔL, vocês lembram disso? Ele é proporcional a quem? Ao comprimento inicial. Você tem uma barra que aquece, quanto mais comprida for essa barra, quanto maior for essa barra, você tem que
o aquecimento para uma mesma temperatura, o aquecimento vai ser maior. Então, se você pegar uma barra de 1 metro, ela pode crescer 2 centímetros quando a temperatura varia de 20. Mas você pode ter uma barra de 100 metros, ela vai crescer muito mais que 2 centímetros quando a temperatura varia de 20. Então, quanto maior o comprimento inicial da barra, que a gente chama de L0, maior vai ser a dilatação dela, que a gente chama de ΔL. Tranquilo? Isso a gente viu que o ΔL é proporcional a L0 vezes, depende do material, né? Tem material que cresce mais que outro, por exemplo, alumínio e chumbo e ferro crescem de maneira diferentes. Muito bem, e também depende da variação de temperatura. Quanto mais você aquecer, né, mais ela cresce. Muito bem, só que ele está pedindo o valor dessa peça. Na verdade, ele está pedindo o alfa, né? Quem é o coeficiente de dilatação? É o que ele está pedindo. Então, com isso, se você souber o alfa, você vai saber qual é o material, porque ele te dá uma tabela que o material e o alfa. Se você achar o alfa 2 vezes 10 a menos 5, o material é latão. Se você achar 1,7, o material é cobre. E assim vai. Como é que eu faço para achar o alfa? Eu deixo esse alfa sozinho. Então, eu passo para o lado esquerdo e para baixo essas duas quantidades. Tá certo? Então, acaba ficando que o alfa ele é igual a ΔL sobre L0 vezes Δθ. E aí eu jogo os valores que ele deu. Uma peça tem comprimento inicial de 1 metro. Então, o L0 é 1 metro. Então, eu vou ter que o alfa é igual, no lugar do L0, eu vou jogar 1 metro, que é aqui. A temperatura, ela sofre uma variação de 10 graus. Ele já dá a variação. Você não tem que fazer a temperatura final menos a temperatura inicial. A variação de temperatura, Δθ, já é 10. Então, vou colocar 10 aqui. Muito bem. E lá em cima é o ΔL. É a variação de comprimento. Sofre um aumento de comprimento de 0,02 centímetros. Só que tudo isso tem que ser passado para metro, né? Porque o comprimento inicial está em metro. Então, como é que eu faço isso? Eu vou escrever 0,02 centímetros. Quanto que dá isso em metro? Centímetro é 10 a menos 2 metros, né? Então, isso, na verdade, no lugar do centímetro, você coloca... Porque esse 10 a menos 2, ele pode passar para baixo, né? E vai ficar como 10 ao quadrado. Então, é metro dividido por 100. Metro dividido por 100, todo mundo sabe que se você pegar 1 metro e dividir em 100 partes, você tem 1 centímetro. E se você passar o metro dividido por 100, o 100 para cima, ele vira 10 a menos 2. Então, o ΔL pode ser escrito como 0,02 vezes 10 a menos 2. Aí está certinho. Tá certo? Só que você está entendendo, está vendo aí, que não tem, né, 0,02. Então, a gente vai ter que trabalhar aí, multiplicar por 100 em cima para ele virar 2. Né? O que acontece para eu transformar esse número aqui em 2? No número 2. Eu tenho que multiplicar por 100, certo? Aí ele anda 2 casas para lá. Só que se eu multiplicar por 100 em cima, eu tenho que multiplicar por 100 embaixo. O 0,02 por 100, ele vira 2. Eu mantenho esse aqui, 1 vezes 10 é o próprio 10, e agora eu multiplico por 100 embaixo. Multipliquei por 100 em cima, transformando o 0,02 em 2. Agora eu multiplico por 100 aqui. Portanto, agora eu passo todo mundo isso para cima. Então, se eu passar para cima, ele vai ficar quanto? 2 vezes 10 a menos 2, menos 3. Tá certo? Ou seja, esse 3 daqui, que é 2 mais 1, eu passei para cima, ele troca de sinal. Então, a resposta é 2 vezes 10 a menos 5. Eu espero que você tenha acertado esse exercício, tá? Ou tenha tentado fazer a resposta dando 2 vezes 10 a menos 5. Portanto, esse material, com certeza, ele é feito de latão. Legal, né? Então, a resposta desse exercício é a letra A. Vamos prosseguir. Aqui nós acabamos de ver dilatação térmica linear. Tem a superficial e a volumétrica, que a gente vai ver em algum momento. Aqui você tem o EP3, né?
Exercício proposto 3. Muitas pessoas fizeram esse exercício. Você tem 4 resistores em série. Né? Eles estão em série. 1, 2, 3, 4. Tudo de 2 ohms. São 4 lâmpadas de 2 ohms, é equivalente a uma única só de 8 ohms. Portanto, eu já sei que a REC, ela vale quanto? 8 ohms. Muito bem. E a corrente, ela é meio ampere. Então, o I é meio ampere. Então, o R vezes I, eu já posso achar o U. A primeira lei de Ohm diz que U é igual a resistência equivalente vezes a corrente. Mas quem é a resistência equivalente? 8. E a corrente, que é 0,5, que eu posso escrever assim, 1 sobre 2, meio. Meio é 1 dividido por 2. E aí o resultado disso dá 4 volts. Portanto, eu estou em dúvida entre a A e a C. Mas para calcular a potência, eu uso a expressão da potência RI quadrado. Vocês lembram? Quem é a REC? 8, né? Que é 2 mais 2 mais 2 dá 8. O I ao quadrado é 0,5 ao quadrado, portanto, é 1 sobre 2 ao quadrado. Isso dá 1/4, né? 2 ao quadrado é 4, fica 8 dividido por 4, que dá 2 watts. Portanto, a resposta desse exercício, alguns alunos acertaram, é a letra A. Bom, eu vou deixar esse exercício proposto número 2, porque no vídeo anterior eu pulei de EP1 para EP3. Ficou faltando o exercício proposto 2, ele está feito aí agora para você. Tranquilo? Agora nós vamos entrar na ênfase número 6, pressão, temperatura, nível e vazão. Importante a gente saber o conceito de densidade. Densidade pode ser representada pela letra D ou pela letra grega μ, que quer dizer massa sobre volume, a massa em quilogramas e o volume em metros cúbicos. Tá certo que a gente pode saber trabalhar com o volume em litros, né? Mas é importante passar de litros para metros cúbicos. Você passa de litros para decímetros cúbicos é litros. A pressão de uma coluna de líquido, ela é a densidade, então, massa sobre volume, né? Vezes o G, que vale 10 metros por segundo ao quadrado, e a altura do líquido, da coluna de líquido. Tá certo? Então, você pode, no lugar da densidade, substituir. E você vai ter que peso, que é mg, é peso, dividido por volume, dá peso específico. Então, esse gama, ele é mg dividido por V, conforme está aqui. Nós vamos trabalhar isso em outras oportunidades. Tá? É só para colocar aqui, para você ver, os mais diferentes tipos de definição de pesos, de volume, etc. Tá? Bom, a pressão em fluidos, ela é mgh. Tá? Então, se você quer calcular a pressão num certo ponto que está imerso num líquido, você vai ter que considerar a densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura. Então, pressão é mgh, mas também pressão pode ser dado como força sobre área. Esse é o teorema de Stevin, né? A pressão em qualquer ponto mergulhado, se você tem um peixe ali no ponto A, no lugar do ponto A, ou uma pessoa mergulhando, o que é a pressão que ela sente? Quanto é? É tudo que está em cima dela, a coluna de líquido mais o ar. Porque o tanque, por exemplo, pode estar aberto, né? Então, quando uma pessoa mergulha no mar, ela tem uma distância da superfície, tá? Que a gente chama de H. Então, se você multiplicar a densidade do líquido, que é a densidade da água do mar, vezes o G, que é 10, vezes a altura que ela desceu, mais a pressão atmosférica, é tudo que está em cima da cabeça dela, né? Tudo que é pressão que ela está sentindo. Então, a pressão total no ponto A seria mgh mais PATM. Se o tanque for fechado, é só mgh. Então, a gente vai ter que trabalhar essas duas situações. Como medir uma pressão no manifold? Quando eu era operador, eu fazia esse tipo de coisa. Saía na área, olhava as pressões, se estava excedente ou não, se o manômetro estava quebrado. Eu tinha que mandar o instrumentista, né, o técnico de instrumentação, levar para o laboratório e arrumar o manômetro. Então, era um dos nossos trabalhos, trabalhar com pressão também. E o manômetro é esse equipamento aí que mede a pressão na linha, no oleoduto. E a temperatura, existem equipamentos agora mais modernos, né? Mas a gente media com aquele termômetrozinho amarelo também a temperatura do produto. Essa é uma das situações que a gente fazia, ficar trabalhando na área e passando informações para o pessoal da mesa. E aqui está um exemplo do termômetro que a gente usava, né? Muito bem, para medir o tanque, você sobe no tanque, tem a boca de medição aqui, tá certo?
uma coisa parecida com essa, você abre a tampa aqui, tá? E aí joga a trena aqui, né? Joga o termômetro também com uma linha pendurada e você mede a altura, o nível do tanque era medido através do operador com uma trena, tá certo? E a temperatura é passada por rádio para o pessoal da mesa. Em algumas situações isso ainda pode ocorrer, porque às vezes ele está com dificuldade de entender se o computador está dando a resposta certa, ele pode pedir para o operador ir lá confirmar, tá certo? Então nem tudo fica simplesmente via máquina, não. Para finalizar o vídeo eu vou fazer esse exercício, que eu vou chamar de exercício resolvido 4. Então você lembra, professor, você parou no R4? Eu estou em dúvida nesse exercício, você pode tirar suas dúvidas. A resposta que está no gabarito da prova, do 49, é a letra D. Então eu tenho que chegar no resultado da letra D, beleza? Então vamos lá, você tem aqui que a atmosfera está exercendo uma pressão nesse ponto aqui, né? Nessa linha aqui, nesse ponto. Eu posso chamar, por exemplo, esse ponto de ponto A, certo? De ponto A. E aqui de ponto B. Que na verdade ele chama qual a pressão a qual está submetido o ar. Então eu vou chamar aqui de ponto B. E a pressão que ele quer é a pressão no ponto B, que é a pressão exercida pelo ar. Quanto dá isso, né? Ele quer em Pascal? Não, em Newton por metro quadrado, é em Pascal. Newton por metro quadrado é a mesma coisa que Pascal. Então, qual é o número que eu tenho que pôr aqui? E aí eu vou saber qual é a resposta correta, tá certo? Então, como eu falei para vocês, esse exercício ele é muito simples e com certeza deve cair um modelo desse. Sempre cai. Tá? Então a pressão em B é a pressão do ar, é essa que eu quero calcular, tá? Então vamos chamar já de pressão do ar ou pressão em B. É igual ao que? A pressão no ponto A. Isto é o teorema de Stevin. As pressões no ponto, na mesma linha, elas têm a mesma pressão, tá? Tanto pontos na mesma linha horizontal têm a mesma pressão. E qual é a pressão em A? Se a pressão do ar eu estou tentando conhecer e ela é igual à pressão em A, se eu souber a pressão em A, eu sei a pressão no ar, que é a própria pressão em A. Mas a pressão em A, pelo teorema de Stevin, é a soma de tudo. Toda a coluna de líquido, μgh, mais a pressão atmosférica. Mas quanto é μgh? Quanto é a densidade? É a densidade do mercúrio. Vai ser interessante porque eu não vou precisar mexer, né? Vamos ver como é que fica. A densidade é densidade, vamos chamar de D, né? Densidade vezes gravidade vezes altura mais a pressão atmosférica, vamos chamar PATM, pressão atmosférica. Quanto que dá isso? Densidade, gravidade e altura mais pressão atmosférica. Vamos ter que calcular isso. A densidade ele deu? Então, a pressão do ar que ele está querendo calcular, ela é a densidade 13,6 gramas por centímetro cúbico. Eu vou colocar a unidade aqui para não dar galho, tá? A gravidade, ela é o quê? 10 metros por segundo ao quadrado. E a altura? Quanto é essa altura da coluna de líquido? 50 centímetros. 50 centímetros. Você vê aí que não vai dar para cancelar as coisas aí, vai ficar 1 centímetro, né? Então, eu tenho que passar esses 50 centímetros para metros. Então, eu já coloquei densidade, que é 13, gravidade, que é 10, e altura, que é 50 centímetros. Mais PATM, que eu também tenho que colocar em Newton por metro quadrado, em Pascal. A pressão atmosférica, ele está dizendo que é 1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado, portanto, 1 eu posso ignorar e chamar simplesmente de 1 vezes 10 a quinta de 1, de 10 a quinta, tá? Então, esse é 10 a quinta. Esse é o resultado da conta. 1 grama por centímetro cúbico. Você tem que decorar que isso é a mesma coisa que 1000, 10 a terceira, quilograma por metro cúbico. Aí eu posso cancelar o metro com o metro da gravidade lá e essas coisas. Então, eu não vou escrever a unidade que ele deu. Eu tenho que colocar um fator de 1000 lá, vocês lembram? Então, o que vai acontecer aqui? Esse 13,6 vai virar 13,6 vezes 1000, tá certo? E esses 50 centímetros é meio metro. Então, como que vai ficar essa situação?
Esse 13,6 vai ficar multiplicado por 10 ao cubo. Eu tenho um 10 aqui da gravidade e 50 centímetros é meio metro. Tudo isso mais 10 à quinta. Cheguei na resposta. Tá? 13,6 dividido por 2, eu sei que isso vai dar 6,8. E como é que fica os 10? 10 à terceira mais 10 à primeira. Isso fica 10 à quarta. 10 à quarta mais 10 à quinta. Eu não posso somar 10 à quarta com 10 à quinta. Eu tenho que transformar esse 10 à quarta para 10 à quinta. Então, eu multiplico por 10 em cima e divido por 10 embaixo. Se eu multiplicar por 10 em cima, isso vira 10 à quinta. Mas aí eu tenho que dividir por 10 embaixo e esse 6,8 vai ficar 0,68. Tá? Mais 10 à quinta, ou seja, 1 vezes 10 à quinta. Tá? Portanto, o resultado disso está dando 1,68 vezes 10 à quinta, é o resultado que eu estou achando, 1,68 vezes 10 à quinta, que tem que ser de acordo com o gabarito, a letra D, né? Vamos ver aqui, sem medo de ser feliz, né? Está dando 1,68, aqui ele achou 1,69, então a resposta mais próxima aqui é a letra D. Não tem outra resposta melhor que essa, 1,68 ou 1,69 vezes 10 à quinta. Tá certo? Aí você vai dizer, pô, professor, por que está dando essa diferença de 1,68 para 1,69? Conforme você pode perceber, eu arredondei esse 1,01, eu arredondei para o número 1, ou 1,0. E essa é a diferença que deu, mas para mim não importa. Eu não quero ficar fazendo conta de 1,01 numa coisa que não decide. Eu arredondo para ficar, né? É como se eu usasse o 3,14 igual a 3, o π. Tá certo? Às vezes eu posso fazer isso. Então, esse exercício a gente tem que treinar bastante, tá? Ele envolve o teorema de Stevens, pressões no mesmo ponto, tem pontos no mesmo nível, eles têm a mesma pressão. Bom, pessoal, eu pretendia fazer ênfase 6 e 8, mas não deu. Eu fiz só a ênfase 6 aqui e você vê que não deu nem para chegar em temperatura, nível e vazão. Bom, pessoal, a gente se encontra nos próximos vídeos. Um abraço a todos e até mais.